Quem é esse Mon? É Dragon Drive. Eu não tenho muita backstory pra esse. Dragon Drive é um mangá shounen de Kenichi Sakura que começou sua publicação em 2001 na extinta Shonen Jump mensal, perdurando por 5 anos e acumulando 14 volumes. Pouco tempo depois de começar, em 2002, ele ganhou uma adaptação em anime que durou 38 episódios. Obviamente, definitivamente não cobre o mangá inteiro, mas não conheço o bastante de Dragon Drive pra dizer o quanto do mangá ele cobre, ou se diverge muito dele. Enfim, ele passa de raspão na minha classificação de Mon, falamos mais disso no final, então, sem mais delongas, vamos a ele! O herói da nossa história é esse moço chamado Reiji Ozora, um jovem extremamente desengajado. Ele não tem grande ânimo para coisas em geral, cansa de hobbies extremamente rápido e se dedica muito pouco à vida escolar, pro estresse de sua amiga de infância, Maiko Yukino. E depois que somos rapidamente apresentados a outros personagens que vão ser importantes depois, a menina tem uma ideia. Assim você pode ser improdutivo de um jeito mais nocivo à sua saúde. Eu sou tão inteligente. Maiko então leva o Reiji para uma loja velha e acabada, que guarda a entrada para um fliperama high-tech subterrâneo. Eu apostaria dinheiro que altas drogas são vendidas aqui. Mas a menina não veio aqui para apresentar o Reiji ao mundo das drogas, mas sim ao mundo do novo Battle Royale de realidade virtual que é a sensação do momento, Dragon Drive. O seu último console foi um Wii, não foi? Ele então começa sua vida Dragon Drive-ca, recebendo um telefone especial com a instrução de que o menino vai ser escaneado por uma máquina que vai criar uma carta com o dragão dele a partir disso, que ele então vai poder usar no mundo virtual. Cada pessoa só pode ter um dragão e não tem como mudar. Isso não me parece bom game design, mas sei lá. Aliás, esse jogo inteiro me deixa muito confuso, porque aparentemente o Reiji não teve que pagar nada nem pra receber o seu celular especial, nem pra jogar. Eu tenho tantas dúvidas. Enfim, após o computador chamar o Reiji de Kagat, ele recebe o seu dragão, que é bem pequenininho e fraco, mas que também mostra sinais de ser especial porque não está no sistema do jogo. O menino fica decepcionado, mas segue para uma partida mesmo assim, fazendo amizade com o seu pequeno e adorável réptil voador que ele batiza de Chibisuke. Nossa, concordo! Que monstruosidade CG é essa? Enfim, este é Reshiram. Esse é um dragão chamado Kanper, que é pilotado por este rapaz aqui, o Daisuke. Ele já tinha aparecido antes no episódio como um valentão não é a palavra certa, mas um cara que se incomoda com o Reiji. Ele se incomoda com o Reiji porque é 120% gado da Maiko e tem ciúmes e... Eu odeio o Daisuke, ele é tão cansativo. Talvez seja por causa da voz dele. My sweet honey, my sweet honey, my sweet honey, nanda. Mas voltando, ele ataca o Reiji, que foge com o Chibisuke, mas, instantes antes de ser exterminado, o Chibisuke cria lindas asas e acaba com o dragão do Daisuke com uma baforada mágica. Reiji se afeiçoa mais ao Chibi, a moça que administra os jogos reflete que os dois são muito especiais. Fim do episódio. O episódio 2 começa com o Reiji distraído no meio de uma partida de futebol na escola, pensando em Dragon Drive, provando o que eu disse sobre videogame só torná-lo improdutivo de um novo jeito. Mandou bem, Michael. Enfim, não sei como enfiar o resto da sinopse graciosamente aqui, então vou logo dizer que, no começo desse episódio, vemos este rapaz de cabelo absolutamente hilário, Kyoji Tachibana, derrubando os valentões e mostrando como é badass, e depois vemos a moça do Dragon Drive falando com um colega de trabalho dela sobre como o Reiji é especial. Terminado isso, começa o enredo de fato do episódio. Na arena de Dragon Drive, o Reiji conhece esse carinha aqui, Ichiro Sumishiba, um dos melhores jogadores de Dragon Drive que caçoa do nosso protagonista por seu cardio fraquinho e... basicamente, ele compra briga, protagonista shounen se irrita, claro que eles levam isso pra arena. 10分でここにいる全員倒しちゃおうかな。 Em outras palavras, até o fim do episódio, não incluindo encerramento e prévia. O jogo começa e, naturalmente, para mostrar como ele é cruel, o Ichiro já começa a partida destruindo uma jogadora figurante qualquer. Moça, você sabe que isso é só um jogo, né?
sei lá, se isso te impacta tanto, talvez você não devesse jogar? E por sinal, o seu dragão não é um dragão, é o primo extremamente feio do Appa, então a sua frase tem uma quantidade altíssima de erros. Suma da minha frente, você me enoja. Naturalmente, isso faz o Reiji marcar o Ichiro como alvo, mas eles não lutam ainda. Ao invés disso, o Ichiro sai pra derrubar o estranho leão CG da Maiko, que ela também chama de dragão por algum motivo. Sério, 50% dos dragões em Dragon Drive não são dragões, e isso me incomoda pra caramba. Mas dando mérito a esse episódio, ele é o único desses 5 com um núcleo emocional palpável. No começo do episódio, durante um momento de ego elevado, o Reiji diz pra Maiko que vai protegê-la do perigo, o que deixa a menina zangada, e ela diz pra ele não fazer promessas que não pode cumprir. E aqui o Reiji se lembra que, quando os dois eram pequenos, ele quebrou uma promessa nebulosa aí e não recuperou um ursinho de pelúcia da Maiko que tinha sido levado pelo rio, daí a raiva dela. Isso enche o Reiji, que não estava conseguindo ativar os poderes do Chibiuke, de determinação, e ele salta confiante de um prédio virtual e... Ok, eu tenho perguntas. 1. Isso já aconteceu antes? E se sim, como foi o processo? Independente de como foi o processo, como vocês conseguem continuar operando? Bom, acho que isso explicaria o lance de ser uma arena subterrânea secreta. Tá bom, risca essa última pergunta. 2. Sério que vocês não instalaram nenhum fail-safe pra essas circunstâncias? 3. É só esse cara que monitora o bem-estar de todos os jogadores. E se, sei lá, 4 deles forem pegos numa explosão ao mesmo tempo? Todos eles vão levar danos mentais? Que tipo de jogo doentio é esse? Quem projetou isso? Seto Kaiba? Claro que foi o Kaiba que projetou isso. Ok, tangente encerrada. Concluindo o episódio, claro que o Chibiuke então abre suas asas e solta suas feras, destruindo o Ichiro e seu dragão com um só laser. Trauma de infância superado, final feliz em geral. No terceiro episódio, durante uma conversa com o Kyoji, cujo começo eu vou mostrar aqui para contexto para uma piada que logo virá, aprendemos que o Daisuke se apaixonou pela Maiko depois que, na infância, ela foi a única a elogiar o desenho horrível dele de Kamen Rider de bicicleta. O que é quase meigo, mas aí vira escrotice, porque o Daisuke é um lixo. Ok, mas já imaginou como o anime seria mais interessante se esse fosse o caso? Esse é o tipo de BL que eu queria ver. Um que envolvesse um jogo de realidade virtual com dragões. Enfim, agora que estabelecemos o personagem dele, voltamos à arena, em que o Daisuke esbarra com o Reiji, se irrita com ele porque gado e... Interessante esse aspecto do jogo, tem cards, Pena que nunca mais vai ser mencionado depois desse episódio. Autor que não é consistente com o seu mundo ou decisão editorial para vender cards? Aqui na Globo, você decide. Naturalmente, isso nos leva a uma partida de Dragon Drive, mas nela, o Kyoji e o Daisuke acabam brigando, e depois disso, um dos admins do jogo joga um dragão especial para testar o Chibiuke, e como resultado de todo o caos, Reiji e Daisuke caem em um buraco. Lá, eles têm um heart-to-heart, que se resume a... A gente devia desistir logo. Não, nunca devemos desistir, jamais! A sua persistência conquistou meu respeito. Legal, vamos nos beijar! Aí eles saem do buraco e... Lembra um card que foi apresentado antes? Aquele que nunca mais vai ser usado depois deste momento. Bom, é o momento dele de ser usado. E ele faz o dragão do Daisuke canalizar a enorme energia do Chibiuke e descarregá-la no dragão inimigo, derrotando ele. E pra fechar o episódio... O episódio 4 começa nos apresentando esta moça sedutora, que está neste fliperama em busca de emoção, e também de pessoas para estapear com a antena do celular dela por algum motivo. O nome dessa moça sensata é Sayaka, e ela é outra grande jogadora de Dragon Drive, e após literalmente esbarrar com o Reiji, imediatamente fica interessada nele. Ela vê alguma coisa no rapaz. Mas deixemos isso para um pouco depois. O Reiji é informado pelo Kyoji de um suposto campeonato de super campeões. E por algum motivo você me faz querer encher a tua cara de porrada!
E depois ele esbarra com o super campeão desse tal campeonato, Hikaru Himuro. Mas ele não é importante, porque após pesquisar um pouco sobre o Reiji, a Sayaka volta para capturar a atenção do rapaz. Após se apresentar, ela sussurra algo no ouvido dele. だって今俺の耳元で言ったぞ。ディゾンであなたと二人っきりで激しく燃えたいって。よっしゃー。 Ok, quantos anos ela tem? E francamente, quantos anos ele tem? O traço desse anime é bastante ambíguo, eu nunca sei se essas crianças têm 13 ou 18 anos. Bom, de um jeito ou de outro. O tal combinado faz com que ela acabe arrastando o nosso protagonista para uma partida com os tais campeões. No mundo virtual, ela acompanha o Reiji e mostra para ele o poder especial do dragão dela, Florofan, que pode enfraquecer o inimigo com flores. そう、あれはフローラルフェーンの吐いた悪夢。霧が生み出す幻ですの。限りなく現実に近く、痛みも感じて死の恐怖が味わえる幻なんですの。 Sério, staff do jogo Dragon Drive. Quantos processos? Mas isso de nada adianta contra Hikaru Himuro, que acaba com ela, o que deixa o Reiji sozinho na luta. E depois que o garoto assiste a um confronto entre o Hikaru e o Ichiro, ele decide que quer muito ficar mais forte, e o desejo dele de querer muito ficar mais forte enfim desperta a verdadeira forma do Chibiuke, que consegue derrotar o dragão do Hikaru, ou empatar. Fica ambíguo. Rivalidade estabelecida, fim do episódio. Já vou pedindo desculpas por resumir bastante o episódio 5, mas aquele é daqueles em que um bocado de coisa acontece, mas ao mesmo tempo nada de muito substancial acontece. Vamos lá. Motivado por sua decisão de querer ficar mais forte do episódio 4, Reiji pede pra moça do Dragon Drive, a alcunha dela é Senhorita Ellie, por sinal, arranjar pra ele um treinamento especial para fortalecer o Chibiuke mais rápido. Ela o faz, guiando o menino para uma sala especial onde estão todos os super jogadores que conhecemos nos episódios anteriores. Super VIP, super exclusiva. Ele treina diariamente no espaço virtual dela, e com o tempo a Maiko vai notando que ele tá escondendo alguma coisa e segue ele para descobrir o que é. Mas ela e o Daisuke então entram escondidos na sala VIP e se conectam no jogo também. Lá eles percebem que os dragões dessa área são muito mais fortes que o normal. No mundo real, após ter sido desconectado do jogo. Sério, por que todo mundo nesse anime reage às coisas no mundo virtual como se fossem reais? É roleplaying, tá todo mundo fazendo roleplaying, é a única explicação. Enfim, os dois são salvos do perigo pelo fortalecido e melhorado Chibiuke, acabando com os segredos. Mas o grande lance vem no final do episódio. Alguns dias se passam e durante outra sessão de treinamento na área especial, repentinamente um enorme e misterioso dragão aparece do nada e transporta todos os presentes para um outro mundo, um mundo não virtual. O que será que está acontecendo? Bom, eu vou spoiler o que está acontecendo. Eles são mandados para um mundo chamado Rikyu, a Terra Reversa, onde os dragões são reais, incluindo o Chibiuke. E é nela que todo o resto da história se passa. Pois é, esses primeiros 5 episódios literalmente são o prólogo pro resto do anime. Sabe, eu já recebi comentários nesses vídeos me dando bronca por julgar a qualidade dos animes no Quem é esse Mon após ver só 5 episódios deles, sobre como isso é injusto. E tipo, eu sei disso, cara. A ideia não é essa. É mais dar primeiras impressões da coisa. Eu estou perfeitamente ciente de que não é uma boa representação do anime como um todo. E isso vale 20 vezes mais pra Dragon Drive, porque os primeiros 5 episódios literalmente não são representativos dos outros 33 episódios. Toda essa coisa do mundo virtual e de jogadores de elite e dos cards, nada disso importa mais daqui pra frente. E olha, eu tenho 99% de certeza que isso foi uma exigência editorial. Imagino que algum editor da Jump tenha empurrado o autor a mudar o ambiente da história por achar que o ângulo do jogo de realidade virtual não estava funcionando. E eu super concordaria com ele. É uma coisa muito sem regras e que nem parece artificial para começo de conversa. Melhor mudar a história para o mundo real, onde o perigo é real. É bem mais shounen assim. Ou o autor pode ter planejado isso desde o começo, vai saber. E também foi por isso que eu disse que Dragon Drive passa de raspão como anime de Mon. Se eu julgasse só por esses 5 episódios, eu diria que ele não é Mon. Porque neles, os Mons literalmente não são reais, e o único que mostra personalidade própria é o Chibiuke. E eu não classificaria um anime com um só Mon como sendo um anime Mon. Mas a verdade é que nos meus tempos de adolescente eu assisti bastante de Dragon Drive, mais ou menos metade do anime, então eu sei que daqui pra frente os Mons ficam reais, e apesar de em maior parte eles só grosnarem e lutarem, se tornam personagens próprios. Daí, portanto, Dragon Drive é totalmente Mon.
do episódio 6 pra frente. Ok, mas vamos falar de opinião sobre esses 5 episódios. Cara, eu queria tanto gostar de Dragon Drive. Eu queria mesmo. Eu adoro dragões. E apesar de 50% dos dragões desse anime não parecerem dragões, a ideia de uma aventura meio digimonesca em um mundo de dragões parece uma coisa feita pra me agradar. E ainda assim, Dragon Drive me entedia. O pior é que eu não sei nem dizer bem por que ele me entedia. É uma história perfeitamente competente. Digo, não é super interessante e claramente não tem grandes ambições, nem personagens muito profundos, mas não parece escrita à má vontade, como Devil Children parecia ser. Os envolvidos nisso realmente acreditavam nessa coisa, mas falta algo, e eu não sei explicar direito o que. Mas eu sei que isso pode ser um problema só meu. Tem gente que gosta muito de Dragon Drive, então tome a minha opinião só como isso, como uma opinião. Em termos de valores técnicos, o visual de Dragon Drive grita shounen esquecido dos anos 2000. Vendo uma imagem aleatória do anime, eu poderia pensar até que é de um episódio qualquer de Boku no Beach, ou sei lá. Por sinal, Dragon Drive tem bastante DNA do primeiro anime de Beyblade no sangue. Foi dirigido pelo mesmo cara, foi produzido pela Madhouse e tem alguns dos mesmos animadores aqui e ali. Mas não é um desenho super polido. Por exemplo, eu tenho um troço com o número de vezes que usam esse efeito blur pra mascarar a falta de animação. Dito isso, as expressões faciais dos personagens são bem fortes, o que eu aprecio. Na sinopse dos episódios, eu não descrevi muito das lutas, porque elas são dirigidas de um jeito bem sem graça. O que não é ajudado pelo horrível CG usado nos dragões. Senhor, como é feio, é tão péssimo. Em particular, eu morri de rir nessa cena aqui. Puxa, é quase como se CG de 2002 não fosse adequado para representar um dragão cheio de curvas, né? Mas por fim, eu preciso dar um destaque para a música. Tanto a abertura quanto o encerramento são bem gostosinhos, e as músicas de fundo são de autoria de Shinkichi Mitsumune, que também fazia a trilha sonora de Yu-Gi-Oh! Na mesma época. O trabalho dele em Dragon Drive não é tão bom quanto em Yu-Gi-Oh!, mas ainda é de qualidade. Pra concluir esse vídeo que ficou longo demais, eu acho Dragon Drive meio chato, mas tem muita gente que gosta muito de Dragon Drive. Então se você tiver interesse em Dragon Drive, leia o mangá. Eu só olhei ele por cima, mas pelo que eu vi, o traço dele tem uma energia bem legal e os dragões são reproduzidos por glorioso Nankin ao invés de asqueroso CG, então... dá pra ignorar o anime. Ou não, sei lá, a vida é sua. Os únicos brinquedos são as cartas e este celular em que você enfia as cartas. Eu quero o celular, porque ele é tão 2002, tão nostálgico. Como eu disse, nesses 5 episódios só o Chibiusuke mostra personalidade, e ele é o único que tem uma forma fofinha. É difícil de competir com isso. Dito isso, eu adoro o design de dragão chinês do Air Blast, o dragão do Kyoji. A título de curiosidade, pelo que eu vi, o Kyoji e seu dragão são personagens exclusivos do anime, o que quer dizer que esse Mon Filler tem um design melhor do que muitos Mons Canon. A Bandai parecia ter muita fé em Dragon Drive vingar como franquia, tanto que lançou 3 jogos de DD, um pro PlayStation, um pro Game Boy Advance e um pro GameCube. O do GameCube foi feito pela Treasure, uma celebrada desenvolvedora de jogos que também fez Gunstar Heroes, Astro Boy Omega Factor e... Geist Crusher. Bom, nas sábias palavras de Hannah Montana, ninguém é perfeito.